ferramenta é tida pelos arqueólogos como um objeto eterno, porque em muitas escavações, muitas vezes são os vestígios encontrados. Penso muito a cerâmica como essa possibilidade de produção de narrativas, de contação de histórias e também de produção de novas histórias, de novos usos. Todo o processo com barro começa sempre com uma pesquisa prévia e depois um acúmulo grande de desenhos de como isso pode se dar, como pensar também o espaço onde isso vai acontecer. Meus principais disparadores são essa relação de produzir, né, essas peças quiméricas, essa relação de contar histórias e a profunda relação de notações, né, que também é muito próxima da ideia de desenho, que para mim me é muito cara e que é processo fundamental do meu trabalho. É sempre um acúmulo de desenhos, um acúmulo de notações, enfim, não tem muito um processo estabelecido, assim, cada projeto vai variando, mas eu acho que essa noção cumulativa e também de que cada trabalho está prenhe do próximo trabalho. Estamos acá em la ciudad de Arévalo y estamos ahora desarrollando o programa de residências que é basado em la relação do arte contemporâneo com todo o entorno da cidade e com as tradições artesanais da zona. Então, neste primeiro momento, pensamos com o interesse em las tradições artesanas, pensar a alfabreria da zona e a partir de aí elegimos uma artista brasileira que tem como interesse a alfareria e a arqueologia. E a partir de isto, pensar a articulação de sua produção com a paisagem e todo o entorno da cidade de Arévalo. Essa artista nos interessa em concreto porque desde sua maestria ela está investigando as possibilidades de escuta, não? De escutar outras pessoas, outras histórias e a paisagem que la involucra. A minha forma de produzir cerâmica talvez seja a forma que mais primária, assim, né, de se produzir cerâmica, como fazemos quando crianças, né? Fazendo rolinhos de argila e a partir desses rolinhos erguer a peça. Penso que muitas pessoas têm essa memória da infância de produzir ou com barro ou com massinha, esse tipo de construção. No período de residência, desenvolvi 5 projetos que buscam uma relação com a paisagem de Arévalo, pensando nessa situação de quase ilha em que se encontra a cidade. Então, ela é cercada entre o rio Adarra e o rio Arevalilho. E então, os projetos eles estão produzindo esses diálogos entre essa relação de proximidade com o rio e essa relação um pouco absurda e fictícia de pensar Arévalo, essa cidade que se situa em Castilho e León, como uma quase ilha, né? Como uma ilha. En este momento estamos en la iglesia de San Martín, es un espacio desacralizado y es un espacio que utilizamos como un centro cultural. Es el lugar donde iniciamos el programa que se llama Abierto por Obras. Abierto por Obras es un programa que funciona durante los próximos años en lo que estamos construyendo el espacio definitivo de Collegium. Collegium es un centro de investigación, es un centro de producción de arte contemporáneo y de exposición, experimentación de arte contemporáneo. Estamos contentísimos de esta colaboración con Inclusartis porque creo que ellos tienen unos programas que ya llevan madurándolos a lo largo de bastante tiempo. Realmente crean oportunidades para los artistas y en su caso que ha sido tan consciente de su entorno, es muy bonito como ella viene desde fuera y aporta una visión propia de lo que somos, ¿no? de lo que es el centro, de lo que es Arévalo, de lo que representa, de lo que fue la historia, de lo que son sus ríos, de lo que es su materialidad, ¿no? Con lo que está construido todo lo que nos rodea, porque esta arcilla que ella modela la saca de este entorno rural, de este paisaje, todo está moldeado en base a esa arcilla. Esa relación entre Inclusartis y Collegium en Arévalo, esa fluidez de diálogo, de compartir iniciativas, compartir la experiencia de descubierta de nuevos procesos, genera todo
universo intangible y tangible de lo que es la cultura, el patrimonio, el arte, en las diferentes formas, el medio ambiente. Por ejemplo, en el caso de Ayla Tavares, demuestra la importancia de que Ayla se haya conectado con Arévalo desde otro lugar. Entonces uno ve esta cerámica en el medio del río, va a pensar 3 veces, qué belleza, yo voy a volver aquí para ver eso y ver cómo funciona, etc. E genera uma mirada diferente. Claramente, né, nos trabalhos falam disso, essa troca profundamente atravessada pela paisagem e pelas pessoas que aqui circundam, ela é fundamental, foi fundamental para esse processo estabelecido aqui. E dentro dessa proposta do Collegium e do Inclusartes, dessa relação, né, tanto com a paisagem quanto a tradição de alfareria local, de cerâmica local, tive a oportunidade de trabalhar com o ateliê dos irmãos Hernandes, talvez de mais de 200 anos de tradição com cerâmica. Es un taller tradicional que viene de los antepasados. Somos 2 hermanos y 2 hermanas y estamos casados todos y trabajamos todos en él. Cuando salíamos de escuela pues veníamos a echarlos una mano, que es lo que se hacía, pues a traer agua, porque entonces no había ni agua corriente en el pueblo. En el pueblo había 20 y tantas casas haciendo alfarería. Pasa que nos hemos quedado solos y con otros creo que acabará la cosa. E desde que eu entrei, né, desde que eu tive a oportunidade de me relacionar com esse ateliê e com esses irmãos, esses ceramistas, eu tenho aprendido muito, não só sobre técnicas de cerâmica, da queima, mas principalmente a trabalhar com cor, seja com engobe ou com esmalte. A Vincent Hernandes tem sido uma grande interlocutora e uma grande mestre e professora. Ha traído unas piezas magníficas, tienen una fuerza extraordinaria y simplemente le he aconsejado pues, algunos acabados que hacemos y le he dicho cómo podría llegar a ellos. Bueno, es que cuando se tiene experiencia hay veces que detalles que son mínimos son imprescindibles para que una pieza salga entera, y con el color pasa igual. Entonces, si quiero conseguir una veladura o quiero conseguir ciertas texturas, ya lo conozco. Cuando ella me ha preguntado, pues cuando ha visto alguna pieza, le digo, pues a esto se llega así o así, pero vamos, nada más. Como experiencia, siempre es muy enriquecedor encontrarse con alguien, conocer la obra de otra persona. A mí eso me fascina. Essa experiência, né, de residência em Arévalo foi uma oportunidade não só de imersão no próprio trabalho, mas também de uma interlocução muito forte com a paisagem, com o entorno. E isso, com certeza, tem um grande afeto, né, para a minha produção. A minha relação com o trabalho é muito uma vontade de seguir produzindo articulações com as coisas do mundo e com os seus sentidos, e produzir outras quimeras também, outras possibilidades de habitar o mundo também.